A enorme nave alienígena apareceu na órbita da Terra na manhã de terça-feira. Era prateado e liso, com estranhas luzes azuis que pulsavam ao longo do corredor. Em poucas horas, todos os canais de TV, estações de rádio e sites de notícias transmitiram a mesma mensagem. Viemos em paz. O almirante John Miller estava na janela do quartel-general da United Air Defense, observando naves menores descerem em direção à zona de pouso em Nevada. Como chefe das Forças Espaciais da Terra, ele foi escolhido para receber esses visitantes. Ele ajeitou o uniforme e respirou fundo. Pronto, senhor? Perguntou seu assessor. Miller assentiu, tão pronto quanto qualquer um pode estar para conhecer alienígenas. O local de pouso fervilhava de atividade. Os cientistas ajustaram o equipamento enquanto os soldados mantinham um perímetro respeitoso. A primeira nave pousou quase sem fazer barulho, sua porta se abrindo para revelar os alienígenas. O embaixador Skeeter saiu primeiro. Ele tinha mais de 2 metros de altura e pele azul clara que parecia brilhar. 4 braços emergiram de suas vestes cerimoniais e seus grandes olhos piscaram de lado para o brilhante sol da Terra. Bem-vindo à Terra, disse Miller, dando um passo à frente com a mão estendida. Skeeter olhou para a mão confuso antes de imitar o gesto. Saudações do Conselho Galáctico. Representamos 47 civilizações espaciais unidas pela paz e pelo progresso. Atrás de Skeeter vieram representantes de outras 12 espécies, alguns humanoides, outros totalmente diferentes. Um parecia feito de cristal vivo, enquanto o outro flutuava em vez de andar. Detectamos a sua viagem experimental mais rápida que a luz há 3 meses. Skeeter continuou. É um procedimento padrão acolher novas espécies em nosso rebanho. A reunião mudou para uma sala de conferências preparada. Miller sentou-se numa extremidade da mesa, acompanhado pelos principais cientistas e diplomatas da Terra. A presidente Diane Russell assistiu a partir de um vídeo seguro. O assistente de Skeeter, um pequeno feijão verde chamado Pip, projetou um holograma mostrando centenas de mundos. O Conselho trouxe prosperidade a todas estas civilizações, explicou Skeeter. Nossos protocolos padrão de primeiro contato garantem uma integração tranquila. Miller aceitou o dispositivo semelhante a um tablet contendo o tratado. Enquanto lia, sua expressão escureceu. Isto exige que a Terra pague tributos de recursos? Perguntou ele. Uma pequena contribuição, disse Skeeter. Todos os membros fornecem 3% dos seus recursos planetários anualmente. Miller continuou lendo, e essas seções limitam nosso desenvolvimento militar e restringem certas pesquisas tecnológicas. Para a segurança de todos, outro alienígena, o embaixador Drell, intervém. As raças jovens muitas vezes desenvolvem tecnologias perigosas sem compreender as consequências. Durante 3 dias, as negociações continuaram. A equipe da Terra solicitou modificações em quase todas as seções do tratado. Os alienígenas ficaram cada vez mais frustrados. Esses termos são padrão, insistiu Skeeter. Cada raça do Conselho os aceita. No 3º dia, Miller recebeu uma mensagem do presidente Russell. Confie no seu julgamento. Miller olhou para os alienígenas reunidos. O povo da Terra revisou a sua proposta. Agradecemos a sua visita, mas devemos recusar estes termos. Um murmúrio percorreu a delegação alienígena. A pele do embaixador Drell mudou de laranja para vermelho escuro. Isto é sem precedentes. Os benefícios de ser membro do Conselho superam em muito estas pequenas concessões. Talvez para você, Miller respondeu. Mas os humanos valorizam a sua independência. Sem a proteção do Conselho, você ficará vulnerável, alertou Skeeter. Existem elementos perigosos na galáxia. Miller se levantou. Cuidaremos de nossos próprios assuntos, disse ele simplesmente, fechando o tablet. Seus navios podem reabastecer antes de partir. A delegação alienígena permaneceu em silêncio atordoado enquanto Miller e sua equipe deixavam a sala. O que fazemos agora? Pip perguntou a Skeeter. Reporte ao Conselho. Skeeter respondeu, com a voz preocupada. Os humanos não são como outras espécies que encontramos. Eles são imprevisíveis. Naquela noite,
quando as naves alienígenas partiram da órbita da Terra, o observador do Conselho Meltic enviou uma mensagem urgente à sede galáctica na estação Harmony 7. FIR primeiro contato sem sucesso. Os humanos rejeitaram todos os protocolos padrão. Solicite sessão de emergência para determinar os próximos passos. Essas criaturas são diferentes de todas as que já encontramos. No Harmony 7, o alto-chanceler Vex Moore leu a mensagem 2 vezes. Em 3.000 anos, nenhuma espécie jamais rejeitou a adesão ao Conselho. As luzes de emergência em seu quarto começaram a piscar. O alto-chanceler Vex Moore caminhava pela câmara circular da estação Harmony 7. Ao seu redor, representantes de todas as 47 raças do Conselho assistiam com olhos nervosos. As paredes curvas exibiam imagens da Terra de vários ângulos. Isso nunca aconteceu antes, disse Vex Moore. Seus longos dedos batiam no bastão cerimonial. Nenhuma espécie jamais rejeitou nossos termos. A sessão de emergência foi convocada poucas horas depois das naves retornarem da Terra. Agora, 2 dias depois, a Câmara do Conselho zumbia com vozes preocupadas. O embaixador Skitter deu um passo à frente. Os humanos foram educados, mas firmes. Eles pareciam particularmente preocupados com os requisitos de recursos e as restrições tecnológicas. O que sabemos sobre esses humanos? Perguntou o conselheiro Brax, um ser reptiliano cujas escamas brilhavam sob as luzes da câmara. O analista de inteligência Quintara mudou-se para o centro da sala. Pequena e de pele acinzentada, ela tocou o painel de controle em seu pulso. Novas imagens apareceram nas paredes. Temos estudado a transmissão da Terra desde que detectamos os primeiros sinais espaciais, explicou ela. A história deles é preocupante. O Conselho assistiu em silêncio enquanto imagens de guerras humanas passavam pelas telas. A Guerra Mundial Iota, o Vietnã, os conflitos no Médio Oriente, as guerras pela água da década de 2030. Eles brigam constantemente. Quintara continuou. Não apenas uns contra os outros, mas contra o seu ambiente, contra as limitações. Eles avançaram sua tecnologia a um ritmo 5 vezes mais rápido que a média do Conselho. Um murmúrio se espalhou pela câmara. O mais preocupante é isso. Quintara disse, trazendo novos dados. Quando confrontados com ameaças de extinção, os humanos não se rendem. Eles se tornam mais criativos, mais determinados. Eles se unem. O alto-chanceler, Vex, afundou-se em sua cadeira. Recomendações. A câmara explodiu com vozes concorrentes. Devemos contê-los antes que se espalhem, gritou o general Crude do guerreiro Krovac. Não, deveríamos formar uma aliança especial. Rebateu o pacífico delegado arcuriano. A sua criatividade poderá beneficiar-nos a todos. Uma demonstração de força poderia fazê-los reconsiderar, sugeriu o embaixador Drell. Eles precisam entender as consequências de permanecerem juntos. Sem que o conselho soubesse, uma pequena mulher humana estava sentada nas sombras da galeria superior. Susan Barnes, observadora não oficial da Terra, registrou cada palavra. Os arcurianos a convidaram secretamente, acreditando que a comunicação era melhor que o conflito. Susan digitou uma mensagem em seu dispositivo oculto. Conselho dividido. Ação militar possível. Alguns buscam aliança. Envio de transcrição completa. De volta à Terra, a presidente Diane Russell recebeu a mensagem de Susan na sala segura abaixo da Casa Branca. Ela se virou para o almirante Miller. Parece que nossos novos amigos estão chateados, disse ela. Miller assentiu. Esperávamos isso. Nossos preparativos de defesa estão em andamento. Sim, a General Maria Reis está a ativar o protocolo Prometheus. Todos os satélites ocultos estão online. A base lunar está totalmente equipada. Miller se permitiu um pequeno sorriso. Estamos nos preparando para esta possibilidade. Desde que detectamos suas sondas de observação, há 10 anos. Eles acham que estão nos observando. Eles não percebem o quanto os temos observado. No Harmony 7, o debate continuou por horas. Finalmente, o alto-chanceler Veshmore ergueu o seu bastão, pedindo silêncio.
Vamos votar, anunciou. 3 opções: isolamento, negociação ou demonstração de poder. Os votos apareceram na tela principal. O conselho ficou dividido, mas o maior grupo favoreceu uma demonstração de força seguida de novas negociações. Então está decidido, disse Veshmore. Enviaremos uma delegação maior com um ultimato. Os humanos devem entender que existem apenas 2 caminhos. Membro do conselho UR isolamento completo. Em seu lugar escondido, Susan enviou sua mensagem final. Decisão tomada, ultimato chegando. Exibição militar planejada. Quando a sessão do conselho terminou, o delegado arcuriano abordou Veshmore em particular. Chanceler, temo que tenhamos interpretado mal estes humanos. A sua história mostra que eles respondem mal às ameaças. Veshmore descartou a preocupação. Cada espécie tem seu ponto de ruptura. Assim que virem nosso verdadeiro poder, farão a escolha sábia. Na Terra, quando a mensagem de Susan chegou, o presidente Russell convocou uma reunião de emergência de todos os líderes mundiais. Na tela atrás dela, uma única frase apareceu. Prepare-se para a opção alfa. Os líderes humanos assentiram severamente. A opção alfa foi desenvolvida anos atrás. Uma semana de pares encorajou os alienígenas a subestimar a Terra e a revelar suas verdadeiras capacidades apenas quando necessário. Em órbita ao redor de Marte, escondida dos sensores do Conselho, a primeira frota de naves estelares avançadas da Terra esperou silenciosamente. A delegação do Conselho chegou com muito mais navios do que antes. 20 grandes naves entraram na órbita da Terra. Seus sistemas de armas são claramente visíveis. A mensagem não foi sutil. Em Genebra, a sede do governo da Terra Unida fervilhava de atividade. O presidente Frank Ortiz estava sentado à cabeceira de uma longa mesa, com o rosto calmo apesar da tensão na sala. O envio de 5 ônibus espaciais informou o ministro da Defesa. Mais representantes desta vez, incluindo militares. Ortiz assentiu. Deixe-os vir. Lembre-se do plano. Parecemos razoáveis, até um pouco intimidados. A delegação do Conselho desembarcou na grande plataforma fora do complexo de Genebra. Desta vez, o temível Krovac liderou o grupo. O general Crude tinha quase 2,5 metros de altura, sua pele vermelha coberta de cicatrizes de batalha, 4 braços, cada um terminando em mãos com garras. Trazemos termos do Conselho Galáctico. Crude anunciou quando eles entraram na sala de reuniões. Seu tradutor fez sua voz soar ainda mais ameaçadora. O presidente Ortiz levantou-se para recebê-los. Estamos honrados com seu retorno. Por favor, compartilhe sua mensagem. A delegação estrangeira pareceu surpresa com a recepção educada. Eles esperavam medo ou raiva após a demonstração de força acima. Crude colocou sobre a mesa um dispositivo que projetava um documento holográfico. O Conselho considerou a posição da Terra e oferece termos especiais. Os embaixadores se adiantam para explicar. Estas disposições são mais generosas do que o nosso acordo padrão. Contribuições de recursos reduzidas para 1,5%. Restrições tecnológicas apenas no desenvolvimento de armas. Um assento no Conselho inferior após 50 anos, em vez dos habituais 100. Ortiz e sua equipe revisaram o documento cuidadosamente. Os delegados humanos sussurravam entre si, dando a impressão de séria consideração. Em órbita, a frota alienígena manteve a posição. No seu navio de comando, os observadores do Conselho acompanharam a reunião. Os humanos parecem mais receptivos desta vez, relatou um deles. Nossa demonstração de força foi eficaz. Após 3 horas de discussão, o presidente Ortiz finalmente falou. Revisamos seu ultimato cuidadosamente. Estes não são. Scatari começou, mas Crude silenciou-o com um gesto. Sejamos honestos, continuou Ortiz. Isto é um ultimato. Participe sob restrições especiais ou enfrente o isolamento. Compreendemos a escolha diante de nós. A delegação alienígena relaxou ligeiramente. Afinal, os humanos estavam sendo razoáveis. Ortiz levantou-se.
A terra deve declinar respeitosamente. A sala ficou em silêncio. Os braços de Crude se contraíram em direção às armas antes que ele se controlasse. Talvez não tenhamos sido claros. Crude disse com a voz baixa e perigosa. A alternativa é o isolamento completo. Sem comércio. Sem intercâmbio cultural. Sem proteção. Ortiz sorriu. Nós entendemos. Escolhemos a independência. Isso é uma loucura. O embaixador Drell explodiu. Você sabe quantas ameaças existem nesta galáxia? Como você sobreviverá? Da mesma forma que sempre fizemos, respondeu Ortiz. Nós nos adaptamos. Ele estendeu a mão por baixo da mesa e tirou um pequeno objeto embrulhado em pano. Ele o colocou diante da delegação e o desembrulhou, revelando uma velha capa de couro-livro. Um presente para o Conselho. Esta é uma história de conflitos humanos dos últimos 500 anos. Você pode achar isso educativo. Crude olhou para o livro, confuso com a estranha resposta a uma ameaça. Você enfrenta sérias consequências por esta decisão, alertou. Nós entendemos, disse Ortiz, ainda sorrindo. Nossos navios acompanharão o seu de volta ao ponto de salto sempre que você estiver pronto para partir. Quais navios? Crude exigiu. Como se fosse uma deixa, uma mensagem veio da frota do Conselho em órbita. Navios desconhecidos apareceram em torno da nossa posição. Centenas deles. Eles não estavam lá há um momento. A delegação correu de volta aos seus ônibus. A reunião efetivamente terminou. Ao partirem, a General Maria Reis entrou na Câmara de Genebra. O protocolo Prometheus está totalmente ativado. Ela se reportou ao presidente Ortiz. Todas as naves furtivas estão posicionadas em todo o espaço do Conselho. A rede de defesa está em 100%. E nosso observador, Ortiz perguntou. Susan Barnes relata que o Conselho está um caos. Eles nunca esperaram que recuássemos novamente, especialmente depois da sua demonstração de força. Ortiz pegou o livro de história que os alienígenas haviam deixado para trás. Eles estudam nossas guerras, mas não entendem. Não brigamos porque amamos o conflito. Lutamos porque valorizamos a liberdade. Do lado de fora, as naves alienígenas começaram a se retirar da órbita da Terra, observadas de perto por naves humanas anteriormente escondidas que pareciam surgir do nada. Na nave principal, Crude virou-se para Scatter. Eles nunca tiveram medo. Por quê? Scatter não teve resposta. A sessão do Conselho de Emergência no Harmony 7 durou 3 dias inteiros. Os representantes gritaram uns com os outros enquanto o medo se espalhava pela Câmara. Como eles esconderam esses navios? Exigiu o embaixador Drell. Nossos scanners não detectaram nada até que estivessem bem ao nosso lado. O alto-chanceler Vexmur lutou para manter a ordem. Relatórios continuavam chegando de navios de reconhecimento, cada um mais preocupante que o anterior. Os humanos estabeleceram um perímetro defensivo ao redor de todo o seu sistema solar, relatou um comandante veltraxiano. Contamos pelo menos 300 navios. Depois de muito debate, o Conselho votou. Eles estabeleceriam um bloqueio do sistema solar da Terra com 300 naves de várias espécies membros. Esta demonstração mínima de força isolaria os humanos enquanto o Conselho decidia os próximos passos. Em 2 semanas, o bloqueio tomou posição na periferia do sistema de Saul. As naves do Conselho formaram uma esfera ao redor de todo o sistema, monitorando todos os vetores de saída possíveis. O almirante Elon do Burkery comandou a operação a partir de sua nau capitânia, a Vigilância Eterna. Relatório de status. Elon ordenou ao entrar na ponte no primeiro dia do bloqueio. Seu segundo em comando parecia perturbado. Senhor, as varreduras de longo alcance não mostram nenhuma nave humana se aproximando da nossa linha. Bom. Eles estão permanecendo em seu sistema. Não, senhor. Quero dizer, nenhum navio em lugar nenhum. As naves humanas que vimos anteriormente desapareceram. O almirante Elon franziu a testa. Isso é impossível.
300 navios não desaparecem simplesmente. A resposta veio 12 horas depois. Um cruzador de batalha Crovac do outro lado do bloqueio de repente ficou em silêncio. Depois outro. E outro. No terceiro dia de bloqueio, o almirante Elon recebeu uma transmissão de emergência da nau Capitânia Crovac impiedosa. O general Crudo apareceu na tela com uma expressão sombria. Fomos abordados, relatou Crudo. Pequenas embarcações humanas de alguma forma presas ao nosso casco sem disparar alarmes. Eles usaram uma tecnologia desconhecida para contornar nossos escudos. Vítimas? Elon perguntou. Nenhum. Essa é a parte mais estranha. Eles desativaram nossas armas e motores sem matar ninguém. Deixou todo o suporte de vida funcionando. A voz de Crudo ficou mais baixa. Eles deixaram uma mensagem. Um rosto humano apareceu na tela. O capitão Allen Foster usava um uniforme azul simples com marcas mínimas. Sua expressão era séria, mas não irritada. Este é o capitão Foster das Forças de Defesa da Terra. Pedimos para ficar sozinhos. Esta foi sua escolha. Desativamos a sua nave como demonstração. Sua tripulação está ilesa. Poderíamos ter destruído este navio, mas esse não é o nosso caminho. Retorne ao espaço do Conselho. Este é o seu único aviso. Eles ensaio terminou. O almirante Elon olhou para a tela em branco. Senhor, gritou seu oficial de comunicações. Estamos recebendo relatórios semelhantes de outras 23 embarcações no bloqueio. Todos desativados da mesma forma. Como? Elon exigiu. Como eles passaram pelo nosso bloqueio? A resposta veio de uma fonte inesperada. Um oficial subalterno aproximou-se com um bloco de dados. Senhor, eles não passaram pelo nosso bloqueio. Ela disse calmamente. A análise sugere que eles já estavam aqui. Os humanos tinham naves posicionadas neste setor antes de chegarmos. Relatórios inundaram o espaço do Conselho. Embarcações humanas foram detectadas perto dos principais mundos do Conselho. Uma pequena frota foi observada perto do próprio Harmony 7. Nenhum se envolveu em ações hostis. Eles simplesmente assistiram. Na Terra, no centro de comando subterrâneo sob as montanhas rochosas, a General Maria Reis estudou a exibição holográfica do espaço do Conselho. Todas as equipes relatam sucesso. Seu assessor a informou. 24 embarcações municipais incapacitadas sem vítimas conforme ordenado. Reis assentiu. E os nossos observadores do espaço profundo em posição em todo o território do Conselho. Eles estão mapeando tudo. Sistemas de defesa, movimentos de frotas, redes de comunicação. O presidente Ortiz entrou no centro de comando. O Conselho está lutando. Susan Barnes relata que eles nunca enfrentaram algo assim. Eles esperavam que nos rendêssemos ou lutássemos diretamente. Nossa abordagem os confunde. Esse é o ponto. Reis respondeu. A confusão cria hesitação. A hesitação nos dá tempo. E tempo é o que precisamos. Ortiz concordou. Nossos novos aliados farão contato em breve. Aliados. Reis pareceu surpreso. Várias raças do Conselho entraram em contato secretamente. Ortiz explicou. Nem todos concordam com os métodos do Conselho. Os arcurianos, em particular, parecem bastante impressionados com a nossa moderação. Por todo o espaço do Conselho, o medo espalhou-se rapidamente. Os humanos estavam por toda parte, observando, analisando, mas não atacando. O desconhecido era muito mais aterrorizante do que qualquer ataque direto poderia ter sido. Treonox, o diretor de inteligência do Conselho, raramente demonstrava emoção. Hoje, porém, seus 3 olhos estavam arregalados de pânico quando ele rompeu nos aposentos privados do alto chanceler, Veshmore. Chanceler, temos um problema sério. Ele disse, sua voz tremendo. Os humanos têm ouvido tudo. Veshmore ergueu os olhos de sua mesa. Explicar. Nossa criptografia. Eles quebraram. Completamente.
Treonox colocou um cristal de dados sobre a mesa. Isto veio de uma de nossas fontes na Terra. Eles têm interceptado e decodificado todas as comunicações do Conselho desde o primeiro contato. A mensagem apareceu na tela de Veshmor. Uma mulher humana com cabelos grisalhos curtos apareceu. Sou a doutora Lisa Rodrigues, chefe da divisão xenolinguística da Terra. Se você está vendo isso, então seu agente entregou nossa mensagem conforme solicitado. Ela sorriu brevemente. Suas estruturas linguísticas são fascinantes, mas sua criptografia é... Bem, digamos que apresentou um quebra-cabeça interessante para minha equipe. Resolvemos o problema 3 dias após sua primeira chegada. A mensagem continuou, revelando detalhes de discussões privadas no conselho que apenas pessoas de dentro deveriam saber. A pele de Veshmor empalideceu. Isto é um desastre. Na Terra, a doutora Rodrigues estava sentada em seu laboratório subterrâneo cercada por telas exibindo textos alienígenas. Os linguistas e decifradores de código da Yum trabalharam em estações próximas, traduzindo as transmissões recebidas do Conselho em tempo real. Eles receberam nossa mensagem. Um analista relatou. Treonox entregou-o diretamente ao chanceler. Rodrigues assentiu. Bom. Agora eles sabem que nós sabemos. Em todo o espaço do Conselho, eventos estranhos começaram a ocorrer. No mundo natal do Skrovac, as instalações de fabricação de armas relataram falhas misteriosas. Os sistemas de navegação em embarcações militares mostraram repentinamente coordenadas incorretas. As centrais elétricas experimentaram flutuações inexplicáveis. Nenhum desses problemas causou danos graves. Foram inconvenientes, aborrecimentos, mas passaram uma mensagem clara. A Terra poderia chegar a qualquer lugar. Na sessão de emergência do Conselho, representantes de 30 mundos exigiram respostas. Como eles estão fazendo isso? Gritou o falido meu embaixador. Nossas instalações mais seguras estão enfrentando falhas de sistema. Treonox deu um passo à frente. A análise sugere que os humanos estão a usar as nossas próprias redes de comunicação contra nós. Eles inserem pequenos pacotes de código em nossas transmissões regulares. Quando recebidos, esses pacotes são ativados e causam pequenas interrupções. Podemos detê-los? Perguntou Veshmor. Somente desligando todas as comunicações intersistemas, o que paralisaria as operações do Conselho, o representante arcuriano acendeu. Talvez seja a hora de considerar que os humanos não desejam conquistar ou destruir. Eles tiveram múltiplas oportunidades de infligir danos graves, mas optaram pela moderação. Eles estão brincando conosco. O general Crude bateu com o punho na mesa, como predadores brincando com a presa. Não, o arcuriano responde calmamente. Eles estão demonstrando capacidade sem causar danos. Há uma diferença. Nos níveis mais baixos da estação municipal, Susan Barnes reuniu-se secretamente com representantes de 7 raças municipais. A pequena sala de conferências estava protegida contra vigilância. Meu governo me autorizou a ter essa conversa. Susan explicou. A Terra não deseja entrar em conflito com nenhuma espécie pacífica. Então por que essas manifestações? Perguntou o próximo delegado. Um ser de luz cintilante. Para estabelecer que as ameaças contra nós não terão sucesso, Susan respondeu simplesmente. Preferiríamos amizade, mas exigimos respeito. Ela colocou um pequeno dispositivo sobre a mesa. Contém propostas de acordos comerciais entre a Terra e quaisquer partes interessadas. Sem restrições políticas. Apenas troca justa de bens e conhecimento. Vários delegados pegaram o dispositivo ansiosamente. De volta à Terra, o general Reis reportou ao presidente Ortiz, a fase 3 concluída. A inteligência do Conselho está desordenada. A sua estrutura de comando militar é confusa e hesitante. Vítimas? Perguntou Ortiz. 0, conforme ordenado. Ortiz assentiu com satisfação. E nossos contatos secretos? Crescendo diariamente, 15 corridas municipais já foram alcançadas de forma privada. Muitos mundos menores se sentem intimidados pelo Conselho. Eles nos veem como aliados em potencial.
Nos seus aposentos privados, o chanceler Vexmoor analisou os últimos relatórios com crescente desespero. O conselho estava começando a se fragmentar. Várias raças já ignoravam a posição oficial na Terra, buscando acordos privados. Como isso aconteceu? Ele perguntou ao seu quarto vazio. Queríamos apenas proteger a galáxia de outra espécie agressiva. Sua tela se iluminou com outro alerta. Mais 3 navios municipais foram temporariamente desativados na linha de bloqueio. A mensagem humana era sempre a mesma. Pedimos para ficar sozinhos. Esta foi sua escolha. A grande Câmara do Conselho nunca esteve tão vazia, onde antes se reuniam representantes de todas as 47 raças, agora restavam apenas 20. Os outros retiraram-se, alegando que assuntos internos exigiam a sua atenção. O alto-chanceler Vexmoor sabia a verdade. Eles abandonaram a posição do Conselho na Terra. Os Arcurianos, Balirianos e o próximo coletivo assinaram oficialmente acordos separados com os humanos, relatou Trelox. Outras 12 raças estão em negociações para fazer o mesmo. O general Crude bateu na mesa. Comerciantes. Eles quebrariam milhares de anos de unidade por causa desses humanos. Talvez a unidade não fosse tão forte como acreditávamos. O embaixador Veltraciano sugeriu calmamente. Numa estação espacial neutra perto da fronteira do espaço do Conselho, o diplomata humano Kyle Warren reuniu-se com representantes de 15 espécies. Ao contrário das câmaras formais do Conselho, esta reunião ocorreu num salão confortável. Bebidas e comidas de vários mundos foram compartilhadas. A Terra oferece comércio justo, intercâmbio cultural e defesa mútua, se necessário, explicou Warren. Seu tradutor transmitiu suas palavras a todos os presentes. Pedimos apenas que reconheçam a nossa soberania e o nosso direito de desenvolver sem controle externo. O representante baliriano, um ser alto com asas iridescentes, inclinou-se para a frente. O Conselho afirma que os humanos são perigosos e imprevisíveis. Warren sorriu. Podemos estar quando ameaçados, mas a Terra tem uma longa história de alianças pacíficas então somos tratados como iguais. O Conselho não vai perdoar esta reunião, avisou o próximo delegado. Então talvez o Conselho precise mudar, respondeu Warren, ou ser substituído por algo melhor. Enquanto isso, os restantes membros da linha dura do Conselho preparavam-se para a guerra. O alto-general Kivax dos Krovak, superior bruto, reuniu a maior frota de batalha vista em séculos. 200 navios de guerra pesados se reuniram perto de Harmonicete. Os humanos devem aprender uma lição. Kivax declarou aos seus oficiais, atacamos diretamente na Terra. Assim que cair, os membros rebeldes do Conselho retornarão ao rebanho. Mas nem todos concordaram. A comandante Leortal da frota Vultraciana abordou seu superior em particular. Geral, devo expressar preocupação sobre esta ação. Fale, ordenou Kivax. Os humanos demonstraram tecnologia avançada e uma presença extensa em todo o nosso espaço. No entanto, eles não prejudicaram ninguém. Seu ataque direto é sábio. Kivax rejeitou suas preocupações. Eles usaram truques e enganos para parecerem mais fortes do que são. A sua contenção mostra fraqueza, não força. Enquanto a frota do Conselho se preparava para partir, 5 capitães de navios relataram repentinamente dificuldades técnicas que os impediram de ingressar. Depois mais 10. Logo, quase 40 navios retiraram-se da força de ataque. Na Terra, os preparativos defensivos chegaram ao seu estágio final. O presidente Ortiz dirigiu-se ao mundo a partir da sede da United Arf. Durante décadas, preparamo-nos em segredo para este momento, disse ele ao seu povo. Hoje, revelamos nossas verdadeiras capacidades. Por toda a Terra, milhares de plataformas ocultas surgiram dos oceanos, emergiram de esconderijos nas montanhas e foram colocadas em órbita, cada uma carregando sistemas defensivos avançados. Desconhecidos pelo Conselho. No espaço, o almirante John Miller comandou a frota principal da Terra a partir de sua nau capitânia, a Liberty. Ativação da rede de defesa concluída, informou seu oficial tático. Escudo de energia pronto para ser implantado. E nossos novos aliados? Miller perguntou.
Os arcurianos posicionaram a sua frota na borda do nosso sistema. Eles não lutarão por nós, mas deixaram claro que também não permitirão a passagem fácil da frota do Conselho. No Harmony 7, um oficial subalterno entrou correndo na sala de guerra do Kvak. General, interceptamos comunicações. Os humanos ativaram algum tipo de sistema de defesa planetário. Faxon Bull, propaganda para nos assustar. O oficial engoliu em seco. Senhor, nossos exames de longo alcance confirmam isso. Leituras de energia como nunca vimos. Pela primeira vez, a dúvida passou pelo rosto do Kvak. Então ele endureceu sua expressão. Isso não muda nada. A frota parte em 6 horas. Por todo o espaço do Conselho, a notícia se espalhou rapidamente. Os Krovak lideravam um ataque direto à Terra. Muitos mundos foram banhados por uma preocupação crescente. Alguns começaram a se perguntar se haviam escolhido o lado errado. A comandante Lirtol voltou aos seus aposentos e tomou uma decisão. Ela ativou um canal seguro fornecido pelo Dr. Rodrigues semanas antes. Este é o comandante Lirtol da Força de Defesa Valtrachiana. Tenho informações sobre o ataque planejado à Terra. Acredito que este conflito é desnecessário e imoral. Na Terra, o general Reis recebeu a mensagem. Parece que temos amigos em lugares inesperados. Ela disse ao presidente Ortiz. A questão é, usamos o que aprendemos para prevenir este ataque ou para vencê-lo de forma decisiva? Ortiz pensou por um momento. Ambos. Entre em contato com o Kvak com um aviso final. Se ele prosseguir de qualquer maneira, mostraremos a eles exatamente do que a humanidade é capaz. A frota de ataque Krovak emergiu do hiperespaço na periferia do sistema solar da Terra. 160 navios de guerra. A maior força que o general KVACS conseguiram reunir após muitas deserções. Nenhuma resposta ao nosso aviso final. O almirante Miller reportou-se ao presidente Ortiz no centro de comando da Terra. Eles estão se movendo em direção à órbita de Marte. Ortiz assentiu severamente. Ative o escudo. Por todo o sistema solar, as naves humanas ocuparam posições defensivas. Na própria Terra, os civis observavam os seus céus com uma mistura de medo e determinação. Eles estavam se preparando para este dia há anos. A voz de um técnico soou no centro de comando. Ativação de escudo em 3, 2, 1. Em todo o planeta, milhares de plataformas ocultas brilhavam em azul. Feixes de energia dispararam para cima, conectando-se em uma teia complexa até que toda a Terra ficou coberta por uma cúpula cintilante de energia. No domínio principal do Krovak, os KVACS observaram as leituras dos sensores com descrença. O que é aquilo? Ele exigiu. Seu oficial de ciências olhou para as leituras. Algum tipo de escudo de energia. Senhor, isso encapsula completamente o planeta. Nossas armas. Eles podem não penetrá-lo. Os KVACS descartaram a preocupação com um aceno. Mire primeiro em suas defesas orbitais. Assim que eles acabarem, cuidaremos do escudo. A frota Krovak abriu fogo contra as plataformas orbitais da Terra. Feixes de energia e mísseis dispararam em direção às defesas humanas. Nenhum único tiro atingiu o alvo. Senhor, relatou um oficial de armas Krovak. Os seus sistemas defensivos estão a interceptar tudo. Mesmo os nossos computadores mais recentes não conseguem passar. KVACS bateu com o punho na cadeira de comando. Aproxime-se. Todos os navios avançam e concentram o fogo. À medida que a frota do Conselho avançava, uma nova voz surgiu em seus sistemas de comunicação. O vice-almirante Nichol Cruz das Forças de Defesa da Terra apareceu em suas telas. Esta é a sua última oportunidade de se retirar, afirmou ela calmamente. Não temos desejo de guerra, mas nos defenderemos. KVACS cortam a transmissão. Ignore seus avisos. Continue o ataque. Durante 3 horas, a frota do Conselho disparou tudo o que tinha contra as defesas da Terra. Nada passou. O escudo manteve-se firme e as plataformas orbitais permaneceram intocadas. Então a Terra revidou.
Mire apenas em armas e motores. O vice-almirante Cruz ordenou. Baixas mínimas. As plataformas de defesa e naves da Terra dispararam em perfeita coordenação. Feixes de precisão atingiram as naves Crovat. Desativar sistemas de armas e motores sem violar o suporte de vida ou os alojamentos da tripulação. Em poucos minutos, 40 navios municipais ficaram à deriva impotentes. Dentro de 1 hora, mais da metade da frota de ataque foi desativada. Os KVACS assistiram com horror enquanto navio após navio relatavam falhas de sistemas. Isso é impossível. Como eles estão fazendo isso? Senhor, disse calmamente seu segundo em comando, talvez devêssemos considerar a retirada. Nunca. KVACS gritaram. O conselho não recua. Naquele momento, novas naves apareceram em seus sensores. A frota arcuriana chegou, posicionando-se entre as forças restantes do Conselho e a Terra. O comandante supremo arcuriano abriu um canal para todas as naves. O ataque à Terra termina agora. O Conselho já não fala a uma só voz sobre este assunto. Mais navios apareceram. Os Balirianos. O coletivo NYX. Uma por uma, as raças que assinaram acordos com a Terra chegaram para ficar ao lado deles. KVACS olharam para a tela em estado de choque. Estamos cercados. No Harmony 7, o chanceler Vexmore recebeu a notícia da batalha com crescente consternação. Relatórios inundaram o espaço do Conselho. Mais raças se retiravam do Conselho a cada hora. Acabou, disse ele aos seus conselheiros. O Conselho, tal como o conhecíamos, acabou. Enquanto as naves Kvat desativadas eram afastadas por seus companheiros ainda em funcionamento, uma pequena nave humana se aproximou do Harmony 7. A bordo estava o Dr. Paul Jackson, o diplomata-chefe da Terra. Solicitamos permissão para atracar, transmitiu Jackson. A Terra deseja propor um novo caminho a seguir. Vexmore hesitou e depois deu permissão. Que escolha ele teve? A equipe de Jackson chegou sem armas, sem guardas, apenas datapads contendo uma proposta simples, a dissolução do antigo conselho e a formação de uma nova comunidade interestelar baseada na igualdade de posição para todas as espécies. O jeito antigo acabou, disse Jackson a Vexmore. Mas algo melhor pode ocupar o seu lugar. Na Terra, à medida que a notícia da vitória se espalhava, as pessoas celebravam não com orgulho de poder, mas com alívio. Eles se defenderam sem destruir seus oponentes. Eles fizeram novos aliados. E agora, talvez, pudessem ajudar a construir algo melhor. No centro de comando, o presidente Ortiz assistiu às comemorações com um sorriso cansado. A primeira fase foi concluída, ele disse suavemente. Agora o verdadeiro trabalho é Jeans. 6 meses após o primeiro contato, representantes de 63 mundos reuniram-se numa enorme estação espacial perto da antiga fronteira do Conselho. Os humanos construíram esta estação em apenas 3 meses. Chamando de Concórdia, uma palavra que significa harmonia e acordo. A grande sala de reuniões da estação não se parecia em nada com a Câmara do Conselho Hierárquico. Aqui, todos os assentos formavam um círculo perfeito. Nenhuma raça ficou mais alta ou mais baixa do que qualquer outra. Eric Sullivan, o principal negociador da Terra, estava no centro do círculo. Aos 58 anos, seus cabelos grisalhos e comportamento calmo deram-lhe uma aparência de sabedoria que atraiu muitas espécies exóticas. Nós nos reunimos hoje não como governantes e súditos, não como membros seniores e juniores, mas como iguais, Sullivan começou. Cada mundo traz seus próprios presentes para nossa nova comunidade. Antigos inimigos agora sentavam-se lado a lado. Os arcurianos ao lado de Burkari. O coletivo Nix ao lado dos Veltracins. E o mais surpreendente de tudo é que uma delegação Krovak saiu da sua sessão. Após o ataque fracassado. A Terra, o governo Krovak entrou em colapso. Os seus novos líderes, mais jovens e mais progressistas, solicitaram um lugar nas conversações. A sua economia, demasiado dependente do apoio do Conselho, não poderia sobreviver sozinha. A proposta apresentada a você era simples, continuou Sullivan.
Uma nova carta interestelar baseada em 5 princípios fundamentais: soberania, comércio justo, intercâmbio cultural, defesa mútua e exploração partilhada. Durante 3 dias, os representantes discutiram os detalhes. Ao contrário da abordagem do Conselho de apresentar termos inegociáveis, os humanos ouviram todas as preocupações e sugestões. No último dia, o chanceler Vex Moore abordou Sullivan durante um intervalo. O outrora poderoso líder agora servido é apenas um representante entre muitos. Devo perguntar, disse Vex Moore calmamente, como você sabia que iria funcionar esta abordagem? Sullivan sorriu. Nós não fizemos isso. Mas a história humana ensinou-nos que impor a nossa vontade aos outros nunca traz a verdadeira paz. Só o respeito faz. Vex Moore considerou isso. O Conselho existiu por 3.000 anos. Nós realmente acreditávamos que nosso caminho era o melhor. A maioria dos impérios acreditava que Sullivan respondeu. Até conhecerem alguém que se recusa a ser governado. Quando a carta final foi apresentada, 61 países assinaram imediatamente. Apenas o Krova e uma outra raça pediram mais tempo para considerar. Até eles se juntaram 2 semanas depois. A cerimônia de assinatura foi transmitida para todo o espaço conhecido. À medida que cada representante acrescentava sua marca ao documento, aplausos irrompiam de seus mundos natais. Leia o primeiro princípio da nova carta. A soberania de todas as espécies sencientes não será infringida. Após a cerimônia, Sullivan encontrou-se em particular com o almirante Miller em seu escritório a bordo do Concórdia. Parabéns, disse Miller, oferecendo um raro sorriso. Há 6 meses, enfrentávamos o isolamento ou a guerra. Agora ajudamos a criar algo extraordinário. Tínhamos bons professores, respondeu Sullivan. Cada aliança fracassada e cada guerra na história da humanidade nos mostraram o que não devemos fazer. Miller acenou com a cabeça em direção à janela de observação, onde naves de dezenas de mundos se moviam pacificamente ao redor da estação. E os rumores? Que algumas espécies fora do espaço do Conselho são muito menos amigáveis do que qualquer outra que encontramos. É por isso que construímos esta aliança. Sullivan disse que juntos somos mais fortes que qualquer ameaça. Enquanto os representantes se preparavam para retornar aos seus mundos de origem, a Terra revelou uma surpresa final. O presidente Ortiz chegou à estação para convidar pessoalmente todos os delegados a testemunharem o mais novo avanço da humanidade. No enorme deck de observação, centenas de representantes alienígenas observaram enquanto uma nave humana se posicionava. Sem aviso, simplesmente desapareceu. Segundos depois, reapareceu do outro lado da estação. Transporte instantâneo. Ortiz anunciou para a multidão atordoada. Uma tecnologia que desenvolvemos há 5 anos, mas que mantivemos privada até agora. O almirante Miller, ao lado do ex-chanceler Vex Moore, notou a expressão chocada do alienígena. Você sempre teve essa capacidade? Perguntou Vex Moore. Mesmo quando ameaçamos você, Miller assentiu. Nós poderíamos ter sentido não é enviado diretamente para qualquer mundo do Conselho a qualquer momento. Em vez disso, escolhemos a contenção. Por que nos mostrar agora? Porque agora somos aliados e não ameaças uns aos outros. Quando os delegados partiram no dia seguinte, muitos olhando para os humanos com novo respeito e alguns com nova preocupação sobre que outras tecnologias a Terra poderia possuir, Vex Moore procurou Miller uma última vez. Acredito que agora entendo, disse o ex-chanceler. Quando nos conhecemos, deveríamos simplesmente ter dito olá em vez de apresentar exigências. Moleiro sorriu. Isso teria sido um bom começo. À medida que a Estação Concórdia se tornou o centro de uma nova era de cooperação, a Terra continuou a partilhar as suas inovações, mas continuou sempre a desenvolver novas, apenas por precaução. A humanidade aprendeu há muito tempo que a verdadeira paz vem através da amizade e da força.